Bom, e é por isso que eu convidei hoje aqui para uma entrevista no programa Litoral Urgente o Gilberto Fernandes e a Jéssica Fernandes, pai e filho, eles que são os proprietários do JB Litoral. Mas antes de começar a conversa com os dois, nós vamos ver a reportagem completa sobre esse atentado que ocorreu na madrugada de hoje contra a sede do Jornal dos Bairros, o JB Litoral. Aí quando a gente abriu aqui, a gente foi ver que tinha. A ação durou menos de 30 segundos, mas poderia ter sido uma tragédia. Foram pelo menos 4 disparos contra a sede do JB Litoral, que hoje é o principal impresso da cidade de Paranaguá, conhecido por trazer relevantes reportagens sobre a atual administração municipal. Os tiros foram na direção da mesa onde trabalha a equipe do Jornal dos Bairros, que havia deixado o local poucos minutos antes do atentado. Passou ali meia hora, 40 minutos, a gente ouviu uns disparos. Pau, 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 pau. 3 em seguida. Eu falei, isso aí é tiro. Aí eu falei, vou lá ver na câmera o que aconteceu. Aí eu vim para cá para ver na câmera. E aí quando cheguei aqui, tava aquela fumaça, certamente pelo vidro temperado que estilhaçou, eu tô olhando na câmera e não vejo nada. Eu falei, mas não é nada, não foi por aqui. Foi quando meus filhos, o meu filho e meu neto viram. Eu olhei para trás, estavam assustados, bem assustados, o olho arregalado. Aí meu filho falou, pai, foi aqui, olha a porta. Aí meu neto, vô, olha só, vô. Aí a gente viu, aí eu tive a dimensão do que tinha acontecido. Por causa que eles viram. As câmeras de segurança mostram a ação do atirador. Primeiro, ele passa em frente à sede do jornal, observando o local. Em seguida, volta e atira. Depois de fazer os disparos, o atirador correu para essa esquina aqui, onde provavelmente havia um cúmplice para o auxiliar na fuga. A equipe do jornal vinha recebendo ameaças por telefone e até identificou de onde é que elas partiram. As ligações tiveram origem em um telefone público localizado na região do bairro Santos Dumont, em Paranaguá. Segundo o jornalista Gilberto Fernandes, ele já havia sido alertado por uma fonte ligada à prefeitura de que haveria algum tipo de ataque contra o veículo que ele coordena. Ela fala que sempre eles estão falando do teu jornal aí, entendeu? Que eles vão apontar uma pra você bem grande aí, cara. Daí, mas eu só colho dela, entendeu? Não fala nada que te conheço, não é amigo dela, só me fala. É você, aquele cara lá do Paraguai lá, que é da Voz, e o Bruno lá. E tem mais um que tá enchendo o saco também deles aí, daquele grupo de defensores lá. Daí eles vão apontar aí. Daí. 3 tiros. Ali passou pela porta de aço, passou pela primeira porta de vidro temperado e destruiu a segunda porta de vidro temperado. Se eu tivesse aqui, que eu fico ao lado da segunda porta, se não pegasse bala, pelo menos os estilhaços vinha tudo na gente. Não tinha dúvida, porque aqui do lado. Bom, foi para falar disso, né, desse absurdo, desse atentado que sofreu essa madrugada, que eu convidei hoje aqui o Gilberto Fernandes e a Jéssica Fernandes. Muito boa noite, Gilberto, Jéssica. Eu quero começar fazendo uma pergunta. A gente acompanha nas redes sociais aí, o horário de trabalho, principalmente do Gilberto, aí, a hora que ele está fechando a edição do jornal. Domingo à noite, final da noite, 11 horas, meia-noite, é normal que você esteja ali fechando a edição do jornal. Às vezes até passa um pouco, né? E foi bem o horário do atentado de ontem. Exatamente. E foi uma coisa que eu gosto de dizer que foi Deus, sabe? Eu geralmente, depois que termino, eu fico navegando, né? E ontem, quando terminei, era 11h30, falei, não, eu vou assistir TV com meu filho e com meu neto. E saí e fui assistir TV. Meia hora depois, como os tiros aconteceram.
E aí, Jéssica, você também estava na casa, né? Jéssica... Não, eu tinha... Tá próximo do aniversário do meu filho, né? Numa semana próxima, a gente sempre faz uma excursão para o Beto Carreiro. E eu tinha chegado meia-noite da excursão. E como o transporte, já que segundo o jornal vem na madrugada, e aí o rapaz já tinha me avisado que tinha saído da gráfica com o jornal, que já tinha saído. Aí eu falei pro pai, pai, tô indo lá sacar o valor do transporte, que eu pago à vista, né? E fui numa agência 24 horas sacar o pagamento, né? Que acabou chegando 1h30 lá, o jornal, e eles acabaram ainda vendo toda a cena, né? Então, como o pai disse, ele fica navegando, eu saí, então, quando a gente viu nas câmeras, 20 minutos que eu saí, ele apareceu, assim. O costume de vocês era estar trabalhando ali aquele horário no local do atentado. Meia-noite, 1h, até Mas eu pergunto, Gilberto, ameaças a vida de jornalista tem, né? Aquelas ameaças veladas, aí um telefonema anônimo, um bilhetinho que deixam e tal. Mas você nunca pensou que pudesse chegar a esse ponto, né? Eu nunca pensei, né? Nesses 33 anos do jornalismo, eu já tive costela quebrada, braço quebrado, já me atropelaram, já fizeram um monte de coisa. Mas coisas assim, que você sabe que é só, fica na tua. Esse é o primeiro atentado que eu particularmente me considero uma tentativa de homicídio. Porque se eu estivesse lá, eu poderia ter morrido. Foi um absurdo. Eu nunca vi 33 anos de jornalismo, estou para me aposentar e isso foi um absurdo, sabe? Você registrou queixa hoje à tarde na Delegacia de Polícia Civil, né, como uma tentativa de homicídio, um atentado contra o jornal. Né? Foi até legal da parte do delegado Nilson Diniz, né? Segue aqui até meus agradecimentos para ele, porque o empenho dele. Ele está muito empenhado nisso. E já na manhã, ele pôs o pessoal para trabalhar, já descobriram a característica do carro. Agora estão correndo atrás da placa, correram atrás de câmera e tal. Quer dizer, já teve um avanço em tão pouco tempo. Sem dúvida. Entendeu? Então já fizemos isso. O que mais me surpreendeu foi que organismos de imprensa do Paraná, do Brasil e internacional, todos ligaram para a gente e estão se propondo a fazer situações. Esse assunto já foi notícia local, graças a vocês aqui, né? Já foi notícia em todos os principais veículos de comunicação de Curitiba, já está no G1 e já tem blogs internacionais já divulgando cobrindo isso. o fato. Mesmo porque é um fato anormal que chama atenção mesmo. Bom, nós estamos agora ao vivo, vamos abrir um link ao vivo, estamos com a Adilson Martins, que está lá na 1ª Subdivisão Policial, onde conversa agora com o delegado Nilson Diniz sobre esse atentado ocorrido esta madrugada contra a sede do Jornal dos Bairros, o JB Litoral. Boa noite, Adilson. Boa noite ao seu Maron, boa noite a todos que acompanham ao vivo o programa Litoral Urgente. Pois é, Alceu, estamos conversando aqui com o Dr. Nilson Diniz, delegado adjunto da 1ª SDP e também delegado operacional. Doutor, nesse caso do atentado contra o JB, já temos alguma novidade, alguma informação? Na verdade, Adilson, não foi um atentado só em face do JB, eu acho que é um atentado em face de toda a população de Paranaguá, e em virtude desse fato, todas as equipes da subdivisão já se encontram na rua e vão trabalhar ininterruptamente para obter aí os primeiros elementos de informação que vão levar à apuração desse crime. Diferentemente do que foi apontado no início do dia, né, não se trata de mero disparo de arma de fogo, conforme o próprio jornalista Gilberto mencionou, normalmente ele se encontra naquela posição, naquele horário, então estamos partindo do pressuposto de que a pessoa que realizou os disparos tinha conhecimento dessa informação, então efetuou os disparos nitidamente com o objetivo de ceifá-lo. Então, essa é a linha de investigação da Polícia Civil, nesse momento, que estamos diante de verdadeira tentativa de homicídio. Logo pela manhã, as equipes já diligenciaram naquela região para verificar a existência de circuito de câmeras que pudesse auxiliar na apuração do fato. Já posso antecipar que o veículo já foi identificado, pelo menos suas características, sua cor, seu modelo,
e as equipes já se encontram em posse dessas informações para que possa, de fato, chegar à autoria do delito. O que sabemos é que esse indivíduo praticou o crime, já se encontrava outra pessoa esperando esse indivíduo, então já são 2 autores executores, né? E acreditamos que tenha pelo menos mais uma pessoa que seja o autor intelectual do delito, seja a pessoa que encomendou essa ação. Não podemos dizer ainda se possui cunho político ou não, mas tudo indica que sim, né? Então, ainda serão analisadas todas as imagens obtidas ali na região do evento. Vamos tentar identificar algumas testemunhas que se encontravam na rua no momento do crime, ainda não tinha passado de meia-noite, ou então logo após a passagem de meia-noite, então ainda existia movimento nas ruas. Então, nesse momento, ainda há investigadores no local para localização e identificação de eventuais testemunhas que possam auxiliar na apuração do delito. E a população, como sempre, tem uma parcela aí, ela pode ajudar a esclarecer esse caso, né, doutor? Com certeza alguém sabe quem é o autor. Nesse momento, em Paranaguá, alguém sabe quem é o autor. E essa pessoa não é o próprio autor. Então, contamos com a ajuda dessa pessoa que ela envie qualquer tipo de informação para a Polícia Civil. Nós possuímos 2 canais. O 197, que é direto na unidade policial, e 181, que é o serviço de narcodenúncias. Os dados qualificativos do denunciante são mantidos em sigilo. Ninguém vai ter conhecimento de quem está realizando a denúncia. Mas é muito importante, Paranaguá, o cidadão parnanguara possui responsabilidade também na apuração desse fato. Não queremos que outras pessoas sejam vitimadas da forma que o jornalista foi durante essa madrugada. Então, do que for necessário, do esforço total da subdivisão vai ser realizado para que a apuração seja célere e que prove, mostre que quem se aventurar na prática desse tipo de crime tão repugnante só vai ter um destino que vai ser o encarceramento na cadeia pública de Paranaguá. Obrigado, doutor. Então tá aí, Alceu. O caso já está bem adiantado e a linha da polícia é mesmo tentativa de homicídio. Voltamos com você. Bom, obrigado, Adilson Martins, obrigado ao delegado Nilson Diniz, que falou ao vivo para o programa Litoral Urgente sobre o atentado ocorrido essa madrugada contra a sede do JB Litoral. Bom, Gilberto, Jéssica, palavras bastante contundentes do delegado de Polícia Civil. Nós temos o cuidado de não sermos levianos, né? Nem a imprensa e nem vocês que foram vítimas, mas o delegado disse que a suspeita maior é que esse crime tenha uma motivação política. Você acredita nisso, Gilberto? Com certeza. Eu não descarto essa hipótese, porque o viés do nosso jornal, da nossa linha editorial, é justamente voltado para a política. Por quê? Para cobrar de gestores, cobrar de vereadores, cobrar de presidente da Câmara, que faça a coisa correta. E quando não faz, a gente traz. Entendeu? Então, eu não descarto. Eu acho que o delegado está certo na sua dedução, né? Só que engana, você sabe, Sozinho, que esse tipo de situação vai nos intimidar. Vida que segue. O jornal vai continuar na mesma linha editorial, vai continuar fazendo o mesmo trabalho. Era isso que eu ia perguntar para você. Aí tem o jornalista, que não arreda o pé das suas causas, né? E aí tem o pai e o avô, né? O teu neto mora com você. Exato. E você estava falando comigo aqui antes do programa que teu netinho fica brincando por ali, o local onde foi alvo de tiros, né? E tudo isso faz relacionar aí que podia ter havido uma tragédia. Como é que fica aí a cabeça do avô e a cabeça do jornalista, do profissional? Então, veja bem, foi uma pergunta muito boa. Porque eu conversando com minha filha ontem, né? Eu falei, pô, filha, até que ponto vale a pena a gente ficar sendo soldadinho do passo certo? Até quando? Por enquanto só tem 2 soldadinhos, né? Tem a gente e tem a TVC. Eu não vejo o mesmo empenho com os outros veículos de comunicação, né? E por que esse atentado com a gente? Porque o que nós estamos fazendo errado? Então aí a gente fica pensando, estamos denunciando de janeiro para cá. Nada aconteceu. Nada aconteceu com ninguém. E só um adendo disso, não foi uma, foram várias denúncias. E parece Mas aí eu faço a outra pergunta. Vocês não acham que a partir deste fato,
aquelas denúncias que vocês vinham fazendo antes e que, segundo vocês mesmos, até suspeito de que nunca deu consequência nenhuma, a partir de agora a coisa muda de figura, a coisa fica mais séria. É o que nós esperamos. Como o delegado Nilson Diniz disse, não foi apenas um alvo de um disparo, né? Foi uma tentativa contra a vida, né? Porque você tinha frequência de estar naquele local, a Jéssica também. Por sorte não estavam, mas poderiam estar, e hoje aqui a tragédia podia ter sido muito grande, né? Exatamente, e nós vamos estar lá a partir de amanhã, a partir de depois da manhã. Nesse próximo final de semana, vamos estar no mesmo lugar, entendeu? É complicado isso. E até como você viu ali, a gente está investindo ainda até ali que está em obra, a gente está investindo, ampliando o jornal, estamos repaginando o site, então a gente está investindo em informação, e em informação que traz esse resultado, atrai essa atenção. Eu acho que, por um lado, a gente está cansado hoje, assim, dá para ver até na nossa expressão, assim, que a gente nos assustou, sim, no primeiro momento, ver o meu filho, ver o filho dele trancando a porta, com medo. Mas, passando o susto, assim, isso nos deixa mais motivados. Não. Então, acho que a gente não pode retroceder, não pode parar. E tem que fazer. E também a gente não. E a gente está nisso, a gente não conseguiria fazer diferente. Eu falei pro pai, vamos abrir uma lojinha. Só foi uma lojinha. Então qual que é a nossa ideia? O jornalista Gilberto não vai parar porque ele quer um futuro, uma cidade melhor, mais segura para o neto e para o filho dele. Sem dúvida nenhuma. E isso pode estar sendo plantado agora, né? Exatamente, nem que custe a morte. Aliás, agora nós podemos estar numa quadra que define se isso daqui vai virar um velho oeste ou se isso daqui vai ser uma cidade, até uma região do litoral com essa mortandade que está tendo, onde o Estado de Direito prevaleça, onde as pessoas possam discutir. Gilberto, você sabe que eu nem sempre concordei com você e nem sempre você concordou comigo. Tivemos, vamos dizer, diferenças de opinião bastante grandes, né? Mas nunca chegou a esse ponto, né? Não, com Mas certeza. o que eu fiz foi te xingar por dentro, sabe? E por muito tempo, né? Ainda eu que convencia, gostava da tua postura. Essa aqui é tua fã da carteirinha faz Gostava, anos. Mas eu sou fã da maneira como vocês estão levando o JB Litoral, uma maneira questionadora, como é o papel da imprensa, e eu tenho aprendido isso aqui na TVCI, a gente da imprensa tem que questionar, não pode julgar. Mas sempre tem que questionar, e me parece que essa tem sido a linha do JB. A gente não faz juízo de valor nas nossas informações, entendeu? Mas o que eu não quero? Eu não quero ser um mártir para que a cidade melhore. Eu quero continuar vivo. Claro, sem dúvida. Mas não é por isso que a gente vai desistir, porque eu quero uma cidade melhor para os meus filhos, para os meus netos e para minhas netas. Agora tem uma netinha. É isso que eu quero. Aumenta ainda mais a responsabilidade. Exatamente. Bom, Gilberto e Jéssica, vocês sabem que podem contar aqui com a TVCI, podem contar aqui com o programa Litoral Gente, toda a TVCI, porque nós temos que, podemos não concordar, mas nós temos que defender o direito que vocês têm de colocar as matérias que colocam, os questionamentos que colocam, porque eu acho que é assim que se faz a democracia, né? Aqueles que discordarem, através de um outro jornal, podem responder, vai na justiça buscar os seus direitos. Agora, na bala não, né? Isso já foi no velho oeste americano, não podemos reviver esse sistema. Não podemos admitir isso pleno século XXI. Seria muito atraso para Paranaguá, fora os atrasos que nós já temos, esse seria um atraso definitivo. Então, vocês podem contar sempre aqui com a TVCI. Agradecemos muito aí o convite, vocês dois terem aceito o convite aqui para estar no Litoral Gente. Você até estava dizendo que a cabeça não está boa, imagino, nem dormiram, né? Nem dormiram ainda. Ainda estão vivendo um filme, nem comeram ainda, como diz o Gilberto. Mas eu agradeço aí de vocês poderem ter atendido o nosso convite e ter falado aqui para os telespectadores do Litoral Gente. Nós agradecemos o espaço, porque essa repercussão que o senhor nos está dando, o que o senhor nos assegura? Mais segurança para a nossa própria família. Porta, né? Sem dúvida nenhuma. Principalmente os seus adversários, devem ser os primeiros a cuidar da vida de vocês a partir de agora. É verdade. Não é isso? Obrigado, até uma próxima.